senhores diretores, senhores professores, queridos alunos. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade. Isso vem provar, testemunhar que nós estamos sendo valorizados. Para falar um pouco da participação do Bragantino na Segunda Guerra Mundial, dos 46 do Bragantino, eu tenho que falar do Brasil. E para falar do Brasil, eu vou simplificar, falar todos os detalhes, então vai tomar muito tempo. Então eu vou reservar um espaço para vocês, que é o mais interessante, se você fazer as perguntas. Então, para falar da segunda participação do Bragantino, tem que falar do Brasil. E para falar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que voltar à Alemanha, que é onde foi o responsável, quem foi responsável pelo conflito mundial. Isto, sendo que em 28 de dezembro, de setembro de 1939, já a Alemanha possuía o maior exército do mundo em armamento e homem especializado. E assim, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. É uma história que vocês já conhecem. E assim, em pouco tempo, todo o território polonês estava em poder dos alemães. E assim, o seu supremo-chefe achou que já em pouco tempo ele ia dominar o mundo. Ele se enganou. E assim, logo eles ocuparam o norte da África. Por que o norte da África? O norte da África é o centro do globo terrestre, onde ele podia dominar a Europa e as Américas. E assim, a intenção dos alemães, a história não relata, mas já se comentava na época. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar sempre ao lado do alto comando, não tive nenhuma patente, mas eu estava sempre ao lado dele, eles precisavam de mim, e procurei ouvir muito. E assim, a intenção dos alemães era o Brasil. E o americano, percebendo o que podia acontecer, em dezembro de 41, declara guerra aos países do eixo, Itália, Alemanha e o Japão. E assim, até a história não relata, eu costumo... não é que a história não relata, já se comentava na época. Veio o recado, a pessoa quer saber por que o Brasil entrou na guerra. Veio aquele recadinho do americano, né? Venha a nós, senão não iremos a vocês. Infelizmente, nós somos a ele. E assim foi e começou os nossos barcos sendo torpedeados. São coisas da história que está nos livros, que nós temos que respeitar, mas eu coloco uma interrogação nesses barcos torpedeados. Tem livro que fala de 37 barcos torpedeados. Até hoje, nenhuma foto desses barcos foram tirados para pôr no museu. Cadê esses barcos? Então, deixa para lá, né? Isso aí era para jogar o povo, o brasileiro, contra a guerra. Porque não só o governo brasileiro, uma população era a favor do eixo, que está na Alemanha e no Japão. 40% era filho de descendente italiano, 10% de alemão, 10% de Japão, não tinha que ter esse lado, né? Mas, felizmente, nós somos ao lado americano. E assim, houve as passeatas, e no dia 22 de agosto de 1942, Getúlio Vargas, que era o governo da época, reuniu os seus ministros, principalmente os ministros militares, e declara guerra aos países do eixo. Aí, os jornais e revistas, a televisão não tinha na época, rádio, já anunciavam os nossos barcos torpedeados, certo? E assim já houve a convocação. E já 30 dias depois, quando nós fomos convocados, mais ou menos 80 para Bragantino. E nós tivemos 180 Bragantino na fileira do Exército. Mas na hora do bem bom foram escolhidos apenas 47, sendo que um morreu antes de embarcar no Rio Paraíba. Certo? Então nós embarcamos para... E assim, no dia 2 de julho, nós fomos convocados, ficamos 2 anos aqui nas fileiras do Exército.
E no dia 22 de julho de 1944, nós embarcamos, não sabe, o destino era ignorado, só o comandante-chefe sabia. Sabia que era para além mar. Aí nós viajamos, enfrentamos o Atlântico, o Mediterrâneo, Gibraltar, Mar Tirreno. Aí que nós ficamos sabendo que seria em Nápoles. Aonde em Nápoles? Tinha que ser, aonde na Itália? Tinha que ter um porto livre, porque nós estávamos desarmados. Só a guarnição do navio. E assim, no dia 18 de julho, nós desembarcamos no porto de Nápoles e permanecemos em território italiano por um ano. E os nossos feitos dos brasileiros, dos bragantinos, vocês vão encontrar no livro Para Casa Laranja, certo? Em todos os detalhes. Então, eu estou à disposição dos senhores e pode fazer pergunta. Se eu souber, responderei com o maior prazer.